Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. De vez em quando, quase todo mundo entra em turbulência e grandes manifestações acontecem. Foi assim em 1968. Milhões de pessoas nas ruas, assassinatos de personagens importantes, protestos contra a guerra, ditaduras e invasões. Em 1968, até uma brasileira foi Miss Universo. Marta Vasconcelos levou o título. Chico Buarque, Caetano e Gil se firmaram na história da música no Brasil. O cinquentenário de 1968 é o tema da reportagem Os 50 Anos que Não Terminaram, uma produção da Rádio Senado. Mas quando eu chego eu me enredo. 7 de março. Começa a primeira batalha em Saigon na Guerra do Vietnã. 28 de março. O estudante paraense Edson Luiz é morto pela polícia no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. 4 de abril. Martin Luther King é assassinado em Memphis, nos Estados Unidos. 5 de abril. Começa o movimento que ficou conhecido como Primavera de Praga. 28 de abril. Cerca de 60 mil manifestantes pedem em Nova York o fim da Guerra do Vietnã. 2 de maio. Estudantes franceses vão às ruas contra o sistema político, social e educacional no país. 20 de maio. As manifestações na França atingem o seu auge. Cerca de 6 milhões de grevistas ocupam fábricas. 5 de junho. É assassinado o senador e candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Robert Kennedy. 26 de junho. Acontece na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, a passeata dos 100 mil, maior manifestação civil contra a ditadura militar. 13 de julho. A brasileira Marta Vasconcelos é eleita Miss Universo. 20 e 21 de agosto. Fim da Primavera de Praga. Tropas soviéticas invadem a capital da Tchecoslováquia. 29 de agosto. A Universidade de Brasília é ocupada. Estudantes são presos, entre eles o líder estudantil Onestino Guimarães. 3 de setembro. O deputado federal Márcio Moreira Alves faz um discurso criticando a ditadura militar. 29 de setembro. Apesar das vaias, a música Sabiá vence o 3º Festival Internacional da Canção. 13 de dezembro. O presidente Costa e Silva decreta o AI-5. Minas. 1968 não foi para amadores. O ano deixou marcas por toda a terra em que passou e espanto em quem viu. Dori Caymmi compôs Desenredo, junto com Paulo César Pinheiro, em homenagem a Minas Gerais, terra da mãe Estela. Isso já nos anos 1970, mas a canção serve como uma luva para 1968. Dori, o mais velho dos meninos do Dorival, fez 25 anos em agosto de 1968. Cresceu sob a sombra da Guerra Fria. Um mundo dividido entre os comunistas e os que não apenas temiam, mas odiavam o perigo vermelho. No Brasil, o mesmo script. Quando 1968 chegou, o país vivia havia quase 4 anos uma ditadura militar, com o apoio de parte expressiva da sociedade. O discurso dos ocupantes do poder, e aceito por muitos brasileiros, era a necessidade de restabelecer uma suposta ordem democrática em resposta à baderna, à corrupção e à roubalheira que tomavam conta. Outra parcela da população reagia. E assim como já acontecera em Paris, quando em maio os estudantes ocuparam as ruas contra quase tudo, os brasileiros chamaram uma passeata para o dia 26 de junho. Havia, porém, diferenças entre os dois movimentos. Quem explicou isso foi o escritor Zuenir Ventura, no livro 1968, O Ano que Não Terminou. Ao contrário do movimento francês, não se lutava no Brasil contra abstrações como a sociedade de opulência ou a unidimensionalidade da sociedade burguesa, mas contra uma ditadura de carne, osso e muita disposição para reagir.
as barricadas de Paris talvez não tenham causado tantos feridos quanto a Sexta-feira Sangrenta do Rio, para citar apenas um dia de uma semana que ainda teve uma quinta e uma quarta quase tão violentas. Durante quase 10 horas, o povo lutou contra a polícia nas ruas, com paus e pedras, e do alto dos edifícios, jogando garrafas, cinzeiros, cadeiras, vasos de flores e até uma máquina de escrever. Enquanto isso, em Nova York, a população lotava o Central Park pelo fim da Guerra do Vietnã. Em comum entre França, Brasil e Estados Unidos, a considerável participação da juventude. Os jovens dos anos 1960 nasceram com o mundo em guerra, lembrou o ex-presidente do Brasil e do Senado, José Sarney. Para ele, a expectativa dessa geração era de tempos de paz, o que não se concretizou. Na realidade, nós não podemos deixar de ver que houve um período de ebulição. Eu penso que foi o fim da frustração do que se pensou com o término da Segunda Guerra Mundial. Eu era jovem, como todo mundo, nós achávamos que tínhamos a humanidade, a partir dali, ela ia percorrer um caminho de paz, um caminho de progresso, um caminho de união entre os homens, e isso tudo se frustrou. Esse fim desse frustramento, para mim, é que significa o fim dos anos 70. A mão que toca um violão, se for preciso faz a guerra, mata o mundo. 1968 viu a maior manifestação popular contra a ditadura militar no Brasil. 100 mil pessoas tomaram conta do centro do Rio de Janeiro no dia 26 de junho. Estudantes, intelectuais, artistas e gente, muita gente. 100 mil vozes protestaram contra a repressão militar e pelo retorno da democracia. Fotografia é o codinome da mais aguda percepção que a nós mesmos nos vai mostrando e da evanescência de tudo edifica uma permanência, cristal do tempo no papel. Das lutas de rua no Rio em 68, que nos resta mais positivo, mais queimante do que as fotos acusadoras, tão vivas hoje como então, a lembrar como a exorcizar. As fotos de Evandro Teixeira foram a inspiração de Carlos Drummond de Andrade neste poema. O fotógrafo baiano é responsável pelos registros da repressão ao movimento estudantil na cidade do Rio de Janeiro. Evandro Teixeira também retratou a passeata que reuniu 100 mil pessoas no centro do Rio. Se preciso vai a lutar, Ainda pela manhã do dia 26 de junho, a multidão começou a tomar conta das ruas da Cinelândia. Às 2 da tarde já eram 50 mil pessoas e esse número só aumentava. Essa manifestação foi resultado de uma série de repressões violentas aos estudantes, que teve seu primeiro capítulo ainda em 1964, com a destruição da sede da União Nacional dos Estudantes. Sem o prédio da Uni, universitários e secundaristas, em desafio às proibições, passaram a se reunir no Restaurante Central dos Estudantes, no Calabouço, no centro do Rio. A comida era horrorosa, mas o espaço virou um marco da resistência à ditadura. pelo campo e cidade. Em 28 de março de 68, os estudantes preparavam uma passeata quando a polícia militar chegou com bombas de efeito moral, cacetetes e tiros. O aluno do Instituto Cooperativo de Ensino, Edson Luiz, foi baleado e morreu. Não houve silêncio sobre o corpo de Edson Luiz. O discurso de Vladimir Palmeira, um dos líderes do movimento estudantil, sinalizou o que estava por vir. A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. Milhares de pessoas acompanharam o cortejo do corpo de Edson Luiz da região central do Rio até o cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo. A missa de 7º dia foi na Candelária. De dentro da igreja, cerca de 600 pessoas podiam ouvir o som dos cascos de cavalos. A cavalaria da Polícia Militar bloqueava as saídas. Para proteger as pessoas, os padres se deram as mãos e formaram 2 cordões por onde passaram os que foram rezar pela alma do estudante Edson Luiz. A tensão foi só aumentando e explodiu em uma sexta-feira sangrenta de junho.
Os estudantes e populares saíram mais uma vez em passeata e avançaram contra a polícia, reforçada pela cavalaria. Para derrubar os cavalos, rolhas e bolinhas de gude foram lançadas. Das janelas dos edifícios caíam os mais diferentes objetos. Nesta batalha campal morreram 28 pessoas, sendo um policial. Aos estudantes se juntaram intelectuais, artistas, religiosos. Juntos organizaram a passeata dos 100 mil. Quem viu teve a impressão de que toda a população da cidade do Rio estava lá. O atual prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Virgílio era aluno da Faculdade Nacional de Direito em 1968. A mais marcante foi a dos 100 mil, mas a dos 50 mil foi muito emocionante também, porque de repente 50 mil pessoas nas ruas, a outra 100 mil pessoas nas ruas, né? Elas duas eu diria que foram muito marcantes. Mas não dá para esquecer das pequenas, daquelas que foram à construção, e não dá para esquecer das proibidas, daquelas que você ia desarmado e a repressão policial era terrível, ver a solidariedade do pessoal dos escritórios que jogava bolinha de gude para os cavalos da polícia escorregarem, enfim. O movimento estudantil foi o mais organizado porta-voz da sociedade contra os militares e os setores da direita mais reacionária. Isso não significa que todos os universitários e secundaristas eram contrários à ditadura. O cientista político Antônio Lassance conta que na chamada Batalha da Maria Antônia, em outubro de 68, foi estudante contra estudante. Estudantes da esquerda, dos seus mais diversos tipos, todo mundo unificado do lado da USP da rua, né? E você tinha do outro lado fascistas de todos os tipos, gente que não só apoiava a ditadura militar, como você tinha francos atiradores também, um que inclusive conseguiu vitimar um estudante da USP lá na Maria Antônia, né? Viola e noite enluarada. No próximo bloco da reportagem Os 50 Anos que Não Terminaram, vamos falar da maior invasão à Universidade de Brasília. O mesmo pé que dança um samba, se preciso, vai à luta. Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Era uma vez um tempo de pardais, de verde nos quintais. Desde a inauguração em 21 de abril de 1966, a UNB é um centro de excelência em pesquisas, ensinamento e também na luta pela democracia. No período da ditadura militar, a universidade pagou o preço por tanto espírito livre. Foram 4 invasões ao campus, a mais violenta em 1968. De duvidar, de admirar. O antropólogo Darcy Ribeiro recebeu do presidente Juscelino Kubitschek a missão de fazer uma universidade na nova capital. A Niemeyer coube a função de desenhar os prédios. Um deles, o Instituto Central de Ciências, conhecido como Minhocão. Já Darcy e Anísio Teixeira ficaram encarregados de convidar cientistas, artistas e professores para compor o corpo docente. No livro A Invenção da Universidade de Brasília, Darcy Ribeiro explicou que os profissionais chamados foram escolhidos pelo talento para plantar a sabedoria humana. Outra função da universidade era dar a Brasília capacidade de conviver com as outras universidades do Brasil e do mundo. Ou seja, a universidade, juntando um corpo de sábios, permite que uma cidade se comunique com o mundo e se integre na civilização, sobretudo na civilização presente e na situação emergente, cuja linguagem é ciência e tecnologia. É lógico que quando os militares tomaram o poder e implantaram a ditadura no país, a massa pensante da UNB começou a incomodar muito o novo regime e logo começaram as invasões ao campus. A primeira foi em abril de 1964, dias depois do golpe. Anísio Teixeira perdeu o emprego. A segunda invasão foi em setembro de 1965, em resposta a uma greve de professores e estudantes. As tropas cercaram as entradas da UNB e ninguém podia entrar ou sair.
Uma semana depois, o então reitor Laerte Ramos de Carvalho demitiu 15 professores. Em resposta, 223 dos 305 professores pediram as contas. A pior agressão, porém, veio em 1968. Um protesto dos estudantes contra o assassinato do secundarista Edson Luiz, ocorrido no Rio de Janeiro, no mês de março, foi a deixa para os militares baixarem um decreto de prisão preventiva de 7 alunos da UNB. Um deles era o líder estudantil Onestino Guimarães. Os grandes jornais da época se esmeravam em maldizer a UNB. Noticiavam que era uma quadrilha de baderneiros travestidos de estudantes e professores. Que existia orgias naquele campus e que a polícia precisava tomar conta da universidade, limpar a universidade dessa dita liderança maléfica. Eram sinais nesse sentido, num clima com boatos que circulavam na universidade, hoje, amanhã, que vão procurar as lideranças. O Onestino Guimarães, à época, que era um grande líder na universidade, já era procurado. A evasão se imaginava que poderia acontecer a qualquer instante. Também estudante da universidade, Tancredo Maia Júnior cursava arquitetura em 1968. Junto com 2 colegas, ele registrou em vídeo a invasão de 29 de agosto de 1968. A polícia, o exército, descendo a universidade e num verdadeiro pente fino, entrando nas salas de aula e recolhendo todos os estudantes presos numa quadra no centro da universidade. Foi muito desgastante esse dia, muito violência. Teve um colega, Luiz Cecei, que recebeu um tiro, teve gravemente no hospital, teve porradas de cacetete. Havia frutos num pomar qualquer. Cerca de 500 estudantes resistiram ao cerco. Ao serem rendidos, os militares os levaram a uma quadra de basquete. Entre os presos, Onestino Guimarães. O estudante ficou 2 meses em poder do exército e, em setembro de 1968, acabou expulso da UNB. Em 1973, Onestino foi mais uma vez preso e desapareceu, o que feriu a alma da universidade, como se lembra o arquiteto Tancredo Maia. Era um estudante seríssimo, o regime não podia falar nada porque Onestino era um aluno de geologia, um ótimo aluno de geologia, tinha notas acima da média, dedicadíssimo, um estudante sério que não podia nem se fazer a pecha de estudante profissional que estaria a serviço das forças comunistas que queriam tomar conta do país. Era um estudante realmente, na acepção de palavra, um bom estudante, além de uma liderança muito forte. Então o desaparecimento do Onestino a todos nós calou de uma forma muito triste. O regime militar não tardou a responder às manifestações da sociedade pelo retorno da democracia. A reação foi dura. Em 13 de dezembro de 1968, o presidente Arthur da Costa e Silva decretou o Ato Institucional número 5. Era uma sexta-feira, 13. Uma daquelas que legitimam o ditado "No creo em brujas, pero que las hay, las hay". Às 10 da noite, o ministro da Justiça, Luiz Antônio Gama e Silva, e o locutor oficial da Voz do Brasil, Alberto Cury, anunciaram o AI-5. Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional. O Ato Institucional número 5 foi decretado pelo presidente Marechal Costa e Silva e deu aos militares plenos poderes. Determinou o recesso do Congresso Nacional, acabou o habeas corpus e deu início às cassações parlamentares. Uma geração inteira de políticos perdeu os mandatos. Eleito de forma direta governador do Maranhão 3 anos antes,
O ex-presidente da República e do Senado, José Sarney, não apoiou o AI-5. E por causa disso, foi convocado para uma reunião em que recebeu um recado bem claro do presidente Costa e Silva. Comparecia a essa reunião com o governador do Maranhão. E durante o tempo da exposição do presidente, ele disse que pensou em caçar no governador. E eu senti que ele me olhou, mas disse que não tinha sido feito porque não queria desmontar a federação. E ele achava que a federação devia ser mantida e que por isso ele tinha se restringido a fazer as cassações na área do Congresso Nacional e em outras áreas e não nas áreas de governador. Eu senti o recado e fiquei calado e saí discretamente. Conta a história, e o ex-senador Pedro Simon concordou, que em um pronunciamento do deputado Márcio Moreira Alves, em 2 de setembro de 1968, foi o pretexto dos militares para a edição do AI-5. Um discurso inexpressivo, no pinga-fogo. Era para não ter... Ninguém sabia, ninguém ficou sabendo do discurso. A não ser quando veio ordem para ele pedir licença para caçar o mandato dele. E na parada de 7 de setembro, para o povo boicotar, para os militares, para as garotas não namorarem os catetes, fazer greve, as mulheres fazerem greve, o marido troçou. E eles achando que tinha sido uma ofensa às Forças Armadas, não sei o quê, para caçar o mandato dele. Aí pronto, pegou fogo. Um debate tremendo, pegou fogo. Os efeitos do AI-5 foram sentidos para muito além de 1968. A Comissão Nacional da Verdade confirmou em 2014 que a ditadura militar deixou 434 vítimas fatais. Dessas, 210 estão desaparecidas. Muitas delas desapareceram ou foram assassinadas em ações de guerrilhas, tanto nas cidades como no campo. A guerrilha do Araguaia foi o maior movimento de luta armada do período de ditadura militar. Organizada pelo Partido Comunista do Brasil, tinha como inspiração os bem-sucedidos movimentos revolucionários acontecidos em Cuba e na China. O resultado, porém, foi completamente oposto. 3 ofensivas de militares foram até a região entre os estados do Pará e Tocantins para enfrentar os guerrilheiros. Ao final dessas batalhas, 68 dos 98 guerrilheiros perderam a vida. 11 militares também morreram. Uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo revelou que 41 dos guerrilheiros foram executados após estarem rendidos e amarrados. O cientista político Tassiano Nogueira acredita que as ações de guerrilhas não tinham a menor chance de sucesso, mas para ele os que lutavam contra a ditadura não tinham outras alternativas. A história é uma sucessão de imprevistos ou de coisas planejadas, não necessariamente de inevitáveis, mas era a reação dos inconformados com aquilo. Não se podia reagir de outra forma. O Congresso manietado, a imprensa censurada, a repressão violenta, com prisão, tortura, tudo isso também atemorizou o povo. Havia um ar estranho. A revolução inesperada arrastara o adversário. Tudo era permitido, a felicidade coletiva era desenfreada. Antônio Negri. Se lembra da fogueira? Antônio Negri escreveu certa vez que o século XX teve início em 1968. O ano em que a juventude de várias partes do mundo mostrou-se insatisfeita com os rumos da humanidade. Até hoje há os que afirmam que não entenderam bem o que aconteceu, mas pode-se dizer que várias transformações políticas começaram lá. 1968 foi um marco para movimentos feministas, do meio ambiente, das ONGs e dos defensores das minorias e direitos humanos. 50 anos depois, esses movimentos mantêm-se atuais, uma vez que persistem as diferenças. O mundo continua desigual. O Brasil está mais desigual. Segundo o IBGE, em 2017, as famílias da classe A ganharam 22 vezes a renda das classes D e E. A diferença salarial entre mulheres e homens chega a quase 53%. E a chance de um jovem negro ser assassinado é 2,7 vezes maior que a de um jovem branco. E na política e na sociedade brasileiras? Há semelhanças entre os 2 anos.
O cientista político Antônio Lassance acredita que sim, mas para ele o Brasil político de hoje é um reflexo das manifestações de 2013. Lembrou que, assim como aconteceu na França em maio de 1968, quando houve uma onda de grandes protestos, as passeatas de 5 anos atrás também começaram com um movimento isolado. Em 2013 teve uma revolta que boa parte dos governantes achou que era trivial, que era basicamente sobre o aumento das passagens, achava que era fácil de contornar e acabou ganhando dimensões que eram muito grandes. 68 foi meio assim também. O maio de 68 francês começa com um conflito no campus de Nanterre, lá da Universidade de Paris, em que os estudantes se insurgem contra a divisão dos apartamentos entre alas masculinas e femininas. Eles estavam querendo a possibilidade de ter apartamentos mistos. E aí, a partir da repressão que se desencadeia contra isso, surge aquilo que a gente conhece hoje como Maio Francês. No Maio Francês, estudantes e operários promoveram uma greve geral com a participação de 9 milhões de pessoas. Antônio Lassance vê outras semelhanças. Lembrou que em 1968, o mundo ainda vivia a chamada Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que resultava na polarização entre os chamados comunistas e os considerados capitalistas. Com a dissolução do bloco soviético a partir de 1989, com a queda do Muro de Berlim, essa tensão esmoreceu. O que não significa, porém, que houve a acomodação das diferenças. Esse negócio de Flamengo e Fluminense é um grande pretexto entre aqueles que são do partido da tolerância e os que são do partido da intolerância, aqueles que são do partido que defende maior grau de inclusão na sociedade e outros que acham que inclusão, na verdade, atrapalha porque você transforma a sociedade numa manada de pessoas indolentes que não querem nada da vida. O sociólogo Elimar Nascimento foca a análise nos momentos políticos do Brasil atual e o de 50 anos atrás. O que tem a ver 2018 com 1968? Qual a relação que tem? Que polarização comunista-anticomunista não é verdade. De 68 a polarização era contra o governo militar, não era dentro da sociedade civil. Hoje é dentro da sociedade civil, não é? Ninguém está contra o governo. Então, o que houve foi uma radicalização que tem sua origem no nós e eles, que é péssimo, que teve esse desdobramento, inclusive inesperado para eles mesmos. Depois, o começo com essa polarização criada na eleição de 2014, somado a uma crise, econômica sem precedente no país. Os nossos heróis são os jovens que cresceram deixando o cabelo e a imaginação crescerem. Eles amavam os Beatles e os Rolling Stones, protestavam ao som de Caetano, Chico ou Vandré, viam Glauber e Godard, andavam com a alma incendiada de paixão revolucionária e não perdoavam os pais, reais e ideológicos, por não terem evitado o golpe militar de 64. Era uma juventude que se acreditava política e achava que tudo devia se submeter ao político. O amor, o sexo, a cultura, o comportamento. Zuenir Ventura em 1968, o ano que não terminou. Os 50 anos que não terminaram é um programa da Rádio Senado. Reportagem de Larissa Bortoni e Maurício Desante, com locução de Raquel Teixeira, edição de Celso Cavalcante e trabalhos técnicos de André Menezes. Se lembra da fogueira, se lembra dos balões, se lembra dos luares dos sertões.